vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, é sempre uma graça, uma alegria poder ser instrumento de Deus para poder trazer a palavra, trazer a mensagem do Senhor para nós. Mas preciso confessar que existem temas que a gente se sente mais à vontade, né? Por exemplo, é maravilhoso quando a pregação é o amor de Deus. É difícil? Não é difícil. Ainda mais se a gente fez experiências bonitas com o amor de Deus. Falar do amor de Deus é lindo demais. Você sabe que você vai agradar a todos. E agradável para gente tudo. Né? Mas quando o tema é esse, pecado, a gente sabe que não vai agradar a todos. Principalmente o diabo, principalmente o demônio. Acho que é impossível ele estar feliz, né? Ele está sempre irritado, sempre de mal com a vida. Mas quando alguém vem denunciar as obras das trevas, quando alguém vem, como eu estou agora aqui, para, com a graça do Espírito Santo, nos ajudar a jogar luz aonde está escuro e entender o que você não está entendendo, a organizar, a arrumar aquilo que está sujo e bagunçado na tua vida, não agrada, não é agradável. Mas como um ato de amor, eu preciso fazer isso. Porque falar só coisas agradáveis não edifica, não é mesmo? Coisas desagradáveis geram desconforto, mas edifica. Edifica, constrói, fica melhor depois. Vocês já fizeram com certeza limpeza em casa, não é verdade? Aquele sabadão que você pensa assim, hoje eu vou arrastar o sofá, eu vou arrastar os armários, eu vou tirar as teias de aranha. É o fuzuê, fica totalmente desagradável aquele ambiente, né? Mas depois, quando você olha, passa aquele pano no chão, banheiro limpinho, aquela fase desagradável gerou uma fase muito prazerosa. É assim também com o pecado. Falar de pecado, pensar sobre o pecado, refletir o pecado, nos leva a ter que tomar decisões. E essa é uma coisa forte que o Senhor foi tocando enquanto eu preparava. O Senhor dizia, chega, levem a sério esse tema. Vamos, levem no sentido eu e vocês. Levemos mais a sério esse tema. Porque o Senhor começou me dizendo o seguinte, e daqui a pouco nós vamos entrar na palavra, para vocês entenderem por que tem essa questão aqui. A palavra de Deus vai dizer daqui a pouquinho para a gente fugir da serpente. E o que está acontecendo hoje em dia é o contrário. Tem gente que está procurando a serpente, que está brincando com a serpente como se brinca como um cachorrinho. E faz isso porque não deu nada ainda, né? E isso é um perigo. Muitas vezes a gente se converte, busca uma confissão, só quando o pecado que a gente comete no escondido vem à tona. Quer dizer, antes não era pecado? Era também. Só que o inimigo é astuto, ele vai enrolando, ele vai impedindo que ele venha à tona, né? Vamos pegar um exemplo qualquer, um homem que trai a esposa, ele pode trair a sua esposa pela vida toda e nunca ser pego, né? E viver bem faceiro e achar que estava certo, porque nunca deu problema, né? Só que a gravidade que o Senhor coloca para nós hoje é: prestem atenção, levem a sério. Mesmo que o teu pecado talvez não tenha vindo à tona, mesmo que talvez você não experimentou ainda aqui nessa vida uma consequência, você está sendo enganado, achando que está tudo bem, e não está, porque mais cedo ou mais tarde, ou o Senhor virá, ou nós iremos. E quando nós formos, se nós não estivermos em estado de graça, ou minimamente buscando com toda a força do nosso coração, ainda que tenhamos alguns pecados, como o Dunga, eu aprendi sempre com o Dunga assim, se você caia de joelho, se levante o mais rápido possível, porque se você morrer
sem arrependimento, insistindo num pecado que você acha que não dá nada, você vai para o inferno. Simplesmente isso. E eu não quero. E por amor eu falo, não só eu, né, a minha família e nenhum de vocês. Eu quero encontrar vocês todos no céu. Quem quer ir para o céu aí, diga eu. Isso. Então, por gentileza, meu irmão, minha irmã, se você já pegou a palavra, tudo bem. Se não pegou ainda, lá em Eclesiástico, capítulo 1, versículos 1 ao 13. Ok? Quem não pegou, vamos pegar a palavra de Deus, a Bíblia. E aí, para você insistir, para eu insistir ainda com você, nessa leitura que vamos fazer agora, que você está procurando aí, encare isso como um manual de instruções, tá? Porque a cultura do nosso mundo tem colocado isso, por isso que muita gente insiste no pecado. Isso o que, Rafael? Que isso não é pecado, né? Que pecado é uma coisa que a igreja inventou, que pecado é apenas uma norma, né? Que Deus é misericórdia, Ele perdoa tudo. Encare isso que vamos ler como um manual de instruções, para você entender que não é uma mera norma que um homem inventou, que um papa inventou. Não. O que eu quero dizer com isso? Se você não segue o manual de instruções, o que acontece? Eu sou livre, eu vou ligar 220, é para ligar 110. Não, eu sou livre, eu vou ligar. Não. Os mandamentos da igreja falam para você viver a sexualidade, o matrimônio, a vida em comunidade, a vida íntima, em várias outras questões que não dá, o tema não vai esgotar. É muita coisa para falar sobre pecado. E se a gente acha que, não vou seguir o manual, vou fazer do meu jeito, não dá nada. Cuida, meu irmão, cuida. É o que o Senhor tem falado. Cuidem, levem a sério. Olha o que vai dizer. Filho, pecastes? Não faça mais. Mas ora pelas tuas faltas passadas, para que te sejam perdoadas. E aqui, antes de continuar, deixa eu fazer um parênteses, olha para cá. Jamais tenha medo ou receio de buscar o confessionário, meu irmão, minha irmã. O confessionário é o único tribunal que você se declara culpado e sai absolvido. Porque Deus te ama, Ele jamais vai te condenar. Não, você fez isso? Não. Ele vai te perdoar. Deus vai te perdoar, desde que você busque a confissão. Foge do pecado como se fosse uma serpente. Porque se dela te aproximares, ela te morderá. Os seus dentes são dentes de leão, que matam as almas dos homens. Todo pecado é como uma espada de 2 gumes. A chaga, a ferida que ele produz é incurável, é algo terrível, gente. O ultraje e a violência destroem as riquezas. A mais rica mansão se arruína pelo orgulho. Assim será desenraizada a riqueza do orgulhoso. A oração do pobre eleva-se de sua boca até os ouvidos de Deus. E Deus se apressará em lhe fazer justiça. Deus vai fazer justiça com você se você voltar o coração para Ele. O inimigo não terá poder algum de te acusar se você disser, eu vou ao Senhor e vou falar com o Padre, se eu pequei, eu vou falar. O inimigo não vai me acusar mais. Mas se você não vai, não busca a confissão, não busca se arrepender do seu pecado, sinto muito, mas o diabo tem um poder enorme sobre você. Aquele que odeia a correção segue os passos do pecador. Quem gosta de ser corrigido? Então nós estamos tudo no mesmo saco, né? Somos tudo pecador, né? Difícil ser corrigido. Aquele que teme a Deus volta ao seu próprio coração. Ou seja, aquele que teme a Deus volta ao seu próprio coração. Hoje eu tive inúmeras oportunidades de pecar. Não é à toa, porque eu estava aqui para pregar, né? Tudo para eu cair. O firme, suado. Foi difícil. Passei estresse, passei raiva. Raiva em si não é pecado. Pecado é o que você vai fazer com a tua raiva, tá? Volta ao teu coração, está escrito.
nas situações que eu passei hoje, que eu podia ter pecado, eu voltei ao meu coração: Senhor, me ajuda a manter no caminho de santidade hoje. O povo precisa ouvir uma palavra que seja edificante. Eu não posso cair. Entende? Esse exemplo serve para você. Mesmo que você não tenha a missão de vir pregar, você é chamado a ser sal e luz onde você estiver, mesmo que você não tenha um microfone na mão, tá? Lembra disso. Terminando, versículo 8. De longe é conhecido o poderoso de linguagem insolente, mas o homem sábio sabe como se descartar dele. Quem destrói a sua casa à custa de outrem é como aquele que amontoa pedras para construir no inverno. A reunião dos pecadores, versículo 10, é como um amontoado de estopas, seu fim será a fogueira. Olha só isso, gente. Nossa, o que o manual de instrução está dizendo aqui? A reunião dos pecadores é como um amontoado de estopas, o seu fim será a fogueira. Óbvio que você deve estar entendendo que essa reunião de pecadores não somos nós aqui, que também somos pecadores em busca da santidade. Das pessoas que decidem em pecar, querem pecar, o fim delas será a fogueira, que eu falei no início. Não é o Rafael que está dizendo que você vai para o inferno, tá? É o próprio Deus que nos alerta, e nos alerta porque nos ama. O caminho dos pecadores é calcado de pedras unidas, mas ele conduz à região dos mortos. O caminho do pecado, seja qual ele for, ele leva a um lugar que é a morte eterna. Game over. Não tem reencarnação, não tem como voltar, tentar fazer melhor na próxima. Já era pela eternidade. Por isso o Senhor enfatiza: é sério, prestemos mais atenção. Mas ele conduz à região dos mortos, às trevas e aos suplícios. Terminando o versículo 12 e 13. Aquele que guarda a justiça penetrará o espírito dela. A sabedoria e o bom senso são a consumação do temor de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, já falei para você, primeira coisa, quando você perceber uma situação de pecado, lembra dessa imagem que foi colocada no começo aqui da pregação, que tem gente que está fazendo carinho na serpente como se faz carinho num cachorro. E a palavra diz: foge da serpente, foge do pecado como se foge da serpente. Percebeu uma situação que é possível você pecar? Vaza, fuja, não enfrente, não ache que você é o santinho, que você é o todo-poderoso, que você está cheio do Espírito Santo e que você... Não dialogue com o pecado, com o diabo, não negocie, porque daí você cai no pecado da arrogância, do orgulho, do ego, e aí que você cai bonito no chão. Bonito não, feio, né? Sendo irônico. Cuidado, foge, ok? E aqui todos os pecados que você puder imaginar, desde a área da sexualidade, que está muito forte, inclusive, hoje em dia, mas também um que é muito menosprezado, mas tem o mesmo peso da sexualidade, sabia? Que é o da fofoca. Quando eu uso a língua, né, a sexualidade me faz pecar com o meu corpo todo, né? Nós somos um ser inteiro, né? A minha masculinidade, né? Eu peco com todo o meu ser. A sexualidade não está nessa mão, né? Não, está no corpo todo. Então a sexualidade eu peco com o corpo todo. Mas a fofoca, a calúnia, ela está na língua. E a língua daria uma outra pregação aqui, né? Gente do céu! A língua você pode destruir famílias, você pode destruir igrejas, você pode destruir grupos de oração com a língua. Então vamos ter cuidado com aquilo que a gente fala. Se você viu que aquilo que você pode falar vou usar uma linguagem bem rude, mas que todos vão entender. Aquilo que você vai comentar pode azedar a marmita? Não falha, fica quieto. Seja no ambiente familiar, no ambiente de comunidade, numa reunião, sabe? Fica quieto. Vá falar com Deus primeiro, tá? Porque a gente peca demais com a língua.
na frente dos outros, no meio do fervo, que dá, às vezes, né, faz os barracos, a gente faz. E tem gente que não é barraqueiro, mas por detrás, nos bastidores, isso, preciso te lembrar, é pecado. Falar mal, em vez de falar mal, troque por orar por essa pessoa, ok? Vamos pegar até exemplo das nossas lideranças. Deu vontade de falar mal do nosso pároco, porque ele não é perfeito, ele tem defeitos? Troca a vontade de falar mal, transforma essa energia, essa gana de falar mal, de descer a lenha no nosso pároco, dando um exemplo, né? Ou você pode utilizar o próprio Fagner, que é o coordenador, você pode utilizar o Jorge, que é o coordenador da comunidade, sabe? O próprio chefe teu lá no teu serviço. Troca isso. Bota essa força toda, esse empenho todo que você está tendo em falar mal, e interceder por ele. Ok? Ajuda pra caramba. Gente, continuando. O que o Senhor tocou também? Para nós nos estarmos atentos, que é impossível pecar com cuidado e não ser prejudicado. Não tem como. A gente acha que, não, vou pecar só um pouco, né? Vou pecar de leve, não vou entrar de cabeça no pecado. Não tem como. Se você tomar um vidro de veneno vai fazer mal, se você tomar a gota vai fazer mal também. Então leva isso em conta quando você for discernir que o Espírito Santo está clamando aí no seu coração, para você fazer essa revisão de vida e buscar uma confissão, tá bom? Não existe como pecar e ficar tudo bem. Por quê? Lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, vai dizer uma coisa muito grave, que o salário do pecado, ou a recompensa de qualquer pecado, seja ele simples, venial ou grave, né, mortal, é sempre a morte, sempre, não há exceção. Tomemos cuidado. E aí o Senhor me tocava até na hora do louvor de uma comparação muito óbvia, né? Para a gente estar atento, porque às vezes a gente cai no pecado por bobeira, por burrice, gente. Então, para a gente não ser tão burro assim, pensa no seguinte: se te convidarem para fazer um trabalho registrado, uma lista imensa de alguns benefícios, lista imensa de alguns benefícios, não, ou é imensa ou é alguns, né? Uma lista imensa de benefícios e um trabalho que você sinta prazer em os 30 dias do mês realizar aquele trabalho. Que legal, né? Não vai parecer uma diversão. É prazeroso? Muito prazeroso. Aí beleza, vamos assinar o contrato, vamos trazer a carteira, vou trabalhar, claro que eu vou. Aí, mas qual que é o salário mesmo? O cara fala que no final do mês o salário é a morte. Você vai aceitar esse trabalho? Então por que a gente continua pecando? Se a gente sabe que no final a gente vai morrer. Entendem? Não pequemos mais. Ou minimamente, como é impossível, como nós temos essa tendência de pecar, é uma questão de tempo, a gente vai cair. Você vai confessar outras vezes durante a sua vida. Mas assuma seriamente esse compromisso pela busca, como disse a música, de santidade. Ok? Porque o Senhor tocou também dizendo que quando você está em pecado, seja ele pecadinho ou pecadão, é a mesma coisa quando você está doente, você começa a ter sintomas. O primeiro sintoma de alguém, ou de nós, quando estamos numa situação de pecado, o efeito colateral é sermos tentados a enfraquecer na busca de santidade. Quando você está no estado de graça, sai de uma confissão, sai de um rosário, sai de uma santa missa, sai de um grupo de oração, sai de um retiro, né? Nossa, você sai na busca de santidade assim, igual gasolina aditivada no carro, você sai. Mas quando você está num caminho de pecado, quando eu e você, deixa eu me colocar junto, porque eu não sou, estou no caminho junto, galera, tá? A gente fica fraco e a gente não busca com tanto empenho a santidade. E isso, em outras palavras, significa o quê? Que a gente não consegue mais amar com a força que a gente amava. Ser santo é isso, nada mais, nada menos. A forma mais simples de entender a santidade é alguém que verdadeiramente ama o Senhor, a si mesmo e ao próximo. Você está num nível top de santidade, você está amando a Deus, está amando o próximo
e está amando a si mesmo. E amando o próximo não é quando o próximo trata você bem, é quando o próximo te calunia, quando o próximo te faz mal, quando o próximo te faz fofoca de você, quando o próximo faz tudo para você meter a mão na cara dele e xingar e falar e chutar o balde. É esse próximo que eu estou falando, tá? Porque amar quando te ama, quando te dá um beijo, quando te dá um sorriso, é muito fácil. Percebe? Então, assim como você está atento aos sintomas de gripe, de dor nas costas, e você vai tomar um remédio, vai procurar resolver esses sintomas de uma doença ou alguma coisa física, espiritualmente esteja atento. O quanto você tem se enervado com as pessoas? Se você tem se enervado muito rápido, você não está amando. Se você tem sido rude nas respostas constantemente, você não está amando. Entende? Então, o grande termômetro é esse. O quanto de paz e serenidade eu tenho no meu coração é o termômetro para dizer que eu estou no caminho de santidade. Se eu estou meio perturbado, nervoso, irritado, chateado, mas por que aquela pessoa não muda? Por que você não está sendo caridoso? Você não está amando. Eu e você não estamos amando. É um termômetro ideal para entender se eu estou, né, o meu nível de estado de graça, ok? E para realmente terminar, apenas concluindo 3 pontos, tá? E eu coloquei, até escrevi maiúsculo aqui, coloquei aqueles, como é que chama quando você está gritando assim, né? Esse professor aí fala, como é que é? Exclamação. O Senhor dizendo: entenda de uma vez por todas. Entenda o que, Rafael? O que o Senhor quer que a gente entenda? 3 grandes pontos, então, para resumir esta pregação. Primeiro, somente Jesus tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente repete isso toda a missa. Isso é importante porque esse primeiro ponto, desses 3, para resumir, porque enquanto você achar que pelas tuas próprias forças, pela tua própria virtude, pelas tuas próprias qualidades, capacidades, você vai vencer o pecado, você está frito, meu irmão, minha irmã. É impossível vencer o pecado, vencer o diabo sozinho. Então busque o Senhor na palavra, na confissão, na Eucaristia, na oração diária, porque sem isso você jamais vai vencer qualquer pecado. Impossível, tá? Só Jesus tira o pecado do mundo, tá? Não queira ir pelas suas próprias forças, deixa Ele te conduzir nesse processo de tirar esse pecado da tua vida que te faz tão mal. Segundo, somente o Espírito Santo nos santifica, para você não confundir, que se eu for uma pessoa boa, se eu for uma pessoa que vive um pecado, mas procura fazer muitas coisas boas, acumular pontos, acumular atitudes boas, e não é isso que vai fazer você ser santo. Ser santo não é o acúmulo de pontos de coisas boas que você faz. Ser santo é deixar-se ser realmente conduzido, cheio do Espírito Santo. É impossível ser santo sem o Espírito Santo. É Ele que nos santifica, não é o nosso esforço pessoal em querer ser santo. Isso coopera com a graça, Vai ficar de braço cruzado, então esperar Ele fazer tudo. Mas que é uma grande mentira achar que sem o Espírito Santo você consegue ser santo, não consegue. E terceiro e último, toda vitória é antecedida por uma batalha. E o tema é pecado e vitória. Então eu preciso te relembrar, é absolutamente normal ter provas, ter lutas, ter momentos de angústia, porque você está na luta, você está na batalha. O inimigo não quer, ele quer que você desista e vá para o lado dele. E essa vitória, minha gente, está garantida. Lembra disso também. Não é que um dia, talvez, no juízo final de tudo, o diabo acabe ganhando. Puxa vida. E a gente foi para o grupo, foi para a igreja, fez tudo certo, e no final dos tempos não é que o diabão ganhou? Isso também é besteira. Se tem uma coisa que é impossível, não tem. Ele já é derrotado.
O que ele pode fazer ainda, por enquanto, e tem conseguido, infelizmente, é trazer mais gente para o time dos derrotados. Só isso. Você quer fazer parte do time dos derrotados? Sim ou não? Vamos falar com firmeza. Quer fazer parte do time dos derrotados? Sim ou não? Não. É esse não que você tem que dizer na cara dele quando ele te oferecer oportunidade de pecar. Não! Eu quero ser de Deus. Eu pertenço a Deus. A minha família é de Deus. Amém? Amém. Vamos botar a mão no coração, enquanto o Fagner vai fazendo um dedilhado ali. E eu peço por gentileza que eu pedi para separar uma música, né? Aquela, mas vamos tocar aquela, Deus tocou forte. Vamos tocar aquela do Ser de Deus, pode ser? Tocar ela talvez um pouco mais calma, tá bom? Mais reflexiva. E gente, esse momento é o momento de você orar. Esse momento, tá? Você até agora escutou. Agora é o momento de você falar. Abra sua boca, fale com o Senhor. Mesmo que seja baixinho, que você talvez não queira que o outro acabe escutando o que você vai dizer, fale baixinho, mas fale com o Senhor. Ele quer te ouvir. O Senhor está aqui, o Espírito Santo está aqui. A graça é para agora. A graça de perdoar quem você não consegue perdoar, que foi profetizado aqui, foi revelado aqui, está aqui agora. Abra o coração, abra as mãos que o Senhor quer te dar. Como eu disse, na questão do perdão também, é impossível você perdoar pelo esforço próprio. O perdão é uma graça divina. Então diga para o Senhor: Senhor, me dá essa graça de poder decidir pelo perdão. Me dá essa graça, Senhor, de poder decidir pelo perdão para comigo, para com o próximo, às vezes até para contigo, Senhor, que eu tenho meu coração preto, cheio de mato, cheio de pus. Um coração assim não gera vida, um coração assim não ama, um coração assim não é feliz. Chega! Eu quero ser feliz, Senhor. Me dá essa graça de perdoar, de ter um coração puro, manso, verdadeiro, Senhor. E que além de perdoar também, Senhor, a palavra diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Do que sua boca está falando? Será que você tem pecado com a boca? Apresente ao Senhor as situações em que você acaba falando mal do próximo. Apresente ao Senhor as situações que com a boca você peca, maldizendo ao Senhor, reclamando ao invés de agradecer. Coloca para o Senhor essas situações. Na sua vida também, de homem, de mulher, na vivência da sua sexualidade. Se você sabe que está vivendo a sexualidade de uma forma contrária àquilo que a palavra de Deus e a igreja ensina, por que você insiste, meu irmão? Por que você insiste, minha irmã? Muda de vida, porque o Senhor te ama. E na medida que você reorientar o teu caminho, reorientar a tua vida para fazer o que é correto, meu irmão, minha irmã, caminhão de bênçãos vai ser derramado na sua casa, na sua vida, seja financeira, seja familiar, seja de igreja, como um todo. A bênção de Deus virá com um tremendo poder a hora que você provar para Ele que você realmente está comprometido no combate, na luta contra o pecado. Aí a vitória virá em todas as áreas da nossa vida, porque nós não somos do time dos derrotados, somos do time daquele que é mais que vencedor, que é o Cristo, que venceu o diabo, o autor da morte. Você não está sozinho, você não está sozinha, meu irmão, você está com Cristo, aquele que ressuscitou. Buscar a santidade.
atenção. Olha o que Deus quer te dar. Mas tem uma condição. A busca verdadeira. Não adianta fazer de conta. Tem que ser autêntica. O pecado não vai te fazer bem, vai te afastar do Senhor. Todas as cadeias. Inteiramente Deus. Cante com a tua alma, meu irmão, minha irmã. Quero ser de Deus. Eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. Eu quero ser de Deus. Eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. Mais uma vez. Eu quero ser de Deus. Quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. Quero ser de Deus. Quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. Uma vida de graça, Deus quer te dar. A condição para se receber é a busca pela santidade. Quero ser de Deus, quero ser. Canta, meu irmão, o Senhor está te ouvindo. Diz para Ele: viver esse amor. Eu quero ser de Deus, eu quero ser de Deus. Eu quero viver esse amor. Derrama agora, Senhor, o seu Espírito Santo sobre cada um de nós aqui, Senhor. Nos dá a graça, Senhor. O Senhor está dando esta graça da contrição dos nossos corações. O Senhor está te dando, meu irmão, toma posse da graça de decidir pela santidade. O Senhor está te dando a graça de decidir verdadeiramente em ser dele por inteiro, não pela metade. Chega de ter um pé no caminho do inimigo e um pé no caminho de Deus. Chega. O Senhor te dá essa graça para você trilhar o caminho de ser de Deus. Que Nossa Senhora cede esse momento e possa de fato continuar aquilo que ela sempre faz, intercedendo. Que Nossa Senhora nessa Ave Maria agora possa fazer aquilo que nós não podemos com a serpente. Nós só podemos fugir. Maria não. Maria pisa na cabeça da serpente. E ela intercede por você, e aquilo que você não dá conta, ela intercede. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós,